Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje eu estarei dirigindo o culto de oração e peço aos irmãos que, para a gente dar início, que a gente já comece logo com uma oração, né? Os irmãos aí que estão acompanhando, né? Cada um aí na sua casa, que a gente possa nesse momento fazer cada um a sua oração individual. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, cheio de poder e de misericórdia, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, Senhor Deus, com as nossas vidas. Neste momento, Senhor Deus, nesse culto de oração, Pai, cada um de nós temos os nossos pedidos individuais, Senhor Jesus. Temos também, Senhor Jesus, pedidos a fazer por aqueles que estão precisando mais e que colocam, Pai, diante de nós esses pedidos para serem levados ao Teu trono, Pai. Lembrando sempre, Senhor Jesus, que seja feito sempre conforme a Tua vontade e o Teu querer. Neste momento de início de culto, Senhor Jesus, o que eu peço é a Tua presença, não somente aqui na minha casa, no meu lar, aqui com a minha família, mas com todos os membros, Senhor Jesus, da Tua igreja, com todos aqueles, Senhor, que nos assiste agora neste momento, e que o Senhor, Pai, atenda as orações conforme a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigada por este momento, Pai. Amém. Irmãos, eu fui convidada, para dirigir esse culto de oração. É um desafio para mim por causa do nervosismo, mas eu estou muito feliz em estar aqui. Não vou pregar a palavra, mas eu vou trazer uma mensagem para vocês. O texto que eu vou ler está em João, o 11 e o 12. Então eu vou ler para vocês, tá? Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No passado, o meu pai, ele foi o homem assim que mais demonstrou amor para mim nessa terra, Ele era alguém que, quando ele conversava comigo, ele demonstrava muito amor, seja para dar um conselho, na hora de me defender, Às vezes eu fazia até coisas que não era para eu fazer, mas ele estava sempre ali me defendendo. E quando eu olhava para o meu pai, eu sempre olhava para ele e via ele demonstrando amor, E o meu pai, ele, por causa dos vícios que ele tinha, eu olhava para a vida dele e temia muito que ele morresse. Várias e várias vezes eu chorei, antes mesmo do meu pai falecer, eu chorei temendo o dia que ele viesse a falecer, Eu tinha muito medo. E teve uma vez até que eu falei para ele, pai, eu quero morrer antes do Senhor. Aí ele, por quê? Eu falei, pai, porque eu não imagino a minha vida, sem o Senhor, Aí meu pai ficou doente, ficou muito doente, e ele ia e voltava do hospital. Chegou uma época assim que ele ficou muito fraco e ele ficava o tempo todo deitado. Às vezes ele era socorrido para o hospital porque não aguentava as dores, mas na maior parte do tempo ele já ficava o tempo todo deitado. A gente perguntava, tá tudo bem? Ele falava que estava sentindo muita fraqueza, E aí, um dia eu estava aqui em casa
e eu falei pro Vanderlei assim, Vanderlei, vamos lá na casa do meu pai pra gente orar por ele? E o Vanderlei foi, né, comigo. Meu irmão ficou sabendo que nós íamos lá fazer essa oração. Meu irmão fez questão de participar, de estar lá nesse momento. E aí eu lembro que estava eu, meu pai, o Vanderlei e minha mãe nessa oração. E aí o Vanderlei chegou e falou assim, seu José, o Senhor aceita que nós façamos uma oração pelo Senhor, né? E aí ele se levantou, ele ficou em pé. E aí o Vanderlei falou assim, não, o senhor não está com dificuldades, né? Pode ficar deitado. Ele fez questão de ficar em pé. Ele falou, não, vou ficar em pé. E aí o Vanderlei fez a oração, né? E aí no final da oração ele olhou para o meu pai e falou assim, seu José, o senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E antes mesmo que meu pai respondesse, ele falou para meu pai assim, o senhor não precisa responder isso para mim aqui agora. O senhor pode ir deitado mesmo, depois no seu canto, em silêncio. O senhor pode clamar por Jesus e pedir para que ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. E aí meu pai pegou e falou assim, não, eu quero fazer isso agora, né? Quero fazer isso agora, nesse momento. Eu aceito sim Jesus como Senhor e Salvador. E o que eu quero dizer contando essa história, né, para vocês? É que muitos de nós, assim, que vamos à igreja, né, que frequentamos um templo, nós temos alguém da nossa família que não conhece a Jesus, né? E que não, ou aquelas pessoas que acham, por exemplo, que porque elas fazem coisas boas, né? Porque elas de uma certa maneira elas já sabem que existe um Deus. Elas, que elas pensam? Elas pensam que elas não precisam aceitar Jesus. Elas acham que de uma maneira ou de outra Deus olha por elas, que elas já estão salvas. E nós sabemos que não é assim, né? O nosso grande temor hoje em dia é a gente olhar, né, para a vida das pessoas que a gente ama, que são pessoas da nossa família, né? Às vezes é o nosso filho, às vezes é os nossos irmãos, os nossos pais. Tem pessoas que são casadas com alguém que não tem a mesma fé, né? E a gente não tem a oportunidade de dizer para eles, porque a gente sempre olha para eles, principalmente quando eles estão com saúde, quando está tudo bem, a gente olha para eles e a gente acredita que eles vão, uma hora lá na frente, eles vão ter essa oportunidade, né? Eu vejo que o estado em que meu pai estava, normalmente é um estado onde a gente se preocupa mais com aquele que a gente ama, que a gente vê que não está bem e que de repente ela pode partir. Então a gente, normalmente quando a gente vê a pessoa nessa situação, a gente acredita que aquele ali é o momento. E quantas pessoas falecem, né, que a gente ama, que é da nossa família, que a gente simplesmente recebe apenas a notícia de que faleceu, né? E a gente não tem a oportunidade de dizer para ela, de perguntar para ela, de explicar para ela, né, a respeito de Jesus, a respeito do Salvador, né? E quando o meu pai faleceu, graças a Deus, assim, eu não tive assim um impacto muito forte como eu sempre achei que eu teria, né? E pode ser que seja por causa disso, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer também com essa história que eu contei do meu pai? É que nós, como cristãos, assim, a gente olhe para os nossos familiares, assim como o Luciano pregou, né, no domingo passado, que as pessoas que estão sem Cristo, elas estão vivas, né? A gente olha assim, elas têm vida, mas não vida em Cristo. Elas são, né, como
o vale de ossos secos, né, que o Luciano pregou, falou a respeito de Ezequiel, né, que para a gente profetizar, para a gente dizer para eles, né, que eles estão aqui, eles estão nessa terra. A gente olha para eles, a gente pode abraçar, a gente pode conversar, pode demonstrar todo o amor que a gente sente fazendo qualquer que seja o que for para eles, mas eles não estão vivos em Cristo. E se eles vierem a partir, né, nós sabemos o que vai acontecer com essas pessoas, e isso é triste para nós, né? Então, nesse momento assim de pandemia, nossa preocupação muitas vezes é a história que acontece, assim, que a gente ouve falar a respeito, é que as pessoas se vão para um hospital ficam em isolamento, né? Nós não temos a oportunidade de ir lá falar com elas, mas eu não estou falando só a respeito da pandemia não, tá? Estou falando a respeito da vida mesmo, porque nenhum de nós sabemos nem o dia e nem a hora, né? E só Deus é quem sabe desse momento, mas o que Deus deixou para nós? O que nós somos ensinados a fazer? A profetizar nesses vales de ossos secos. E que nessa época de pandemia, que a gente faça isso com as pessoas da nossa família, as pessoas que nós amamos, né? Essas pessoas que estão mais próximas de nós, da gente conversar e falar para elas, né, a respeito de que se elas não declararem Jesus como Senhor e Salvador, vivas, né, assim como o Vanderlei falou pro meu pai, né, de você ali no seu canto, né, quieta ali, você vai lá, ora a Deus e pede para Deus, fala, Senhor, coloca o meu nome no livro da vida, né? Eu te aceito como Senhor, eu te aceito como Salvador, né? Entra na minha vida, muda a minha história, meu caminho, né? Nessa terra ou depois que eu não estiver mais aqui, Senhor Jesus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu até conheço assim pessoas que acham que é um absurdo essa frase de você dizer para elas se ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque elas têm certeza que elas têm, né? Elas nunca disseram, nunca declararam, mas elas têm certeza que tem Jesus, né? Por causa da forma como caminha, né? Então, nós precisamos, né, anunciar Jesus, que nós façamos isso para as pessoas que nós amamos, porque nós bem sabemos que quando elas partem, a família mesmo, somos nós que somos os familiares, quem mais sentimos por elas, né? E elas estão muito próximas de nós, esse vale de ossos, ele está muito próximo de nós, né? Que a gente consiga olhar e enxergar, né? E fazer o nosso papel, né, de anunciar Jesus Cristo a essas pessoas. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente vai falar, né, e elas, é que nem eu estava lendo aqui eu e a Gabriela, nós estamos lendo o livro de João, né, e tem uma parte aqui que fala assim, olha, é João 5, o 39 e o 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quantas pessoas a gente conhece que não quer, né? Acha muitas vezes, eu não sei o que elas acham, né? De fato, o que elas pensam, mas elas não querem, né? E a gente tem que orar, pedir para Deus dar pra gente palavras que a gente nessa época tenha a oportunidade de dizer, né? Às vezes é a nossa mãe, nossos irmãos, né? Assim como eu disse, aqui em casa nós temos o nosso filho, o Guilherme, né? São pessoas que estão vivendo e
eles são ossos secos. Vamos profetizar na vida dessas pessoas, vamos profetizar na vida dessas pessoas que a gente tanto ama, né? Nessa época de pandemia, a gente tem essa oportunidade muitas vezes de se aproximar mais deles, né? De levar para eles palavras. Vamos fazer a nossa parte, de falar para eles, né? E nesse culto de oração, né? Durante a semana foram pedidos no grupo da igreja, né? Alguns pedidos de oração. A Estela pediu oração pela Deise, né? Que é uma pessoa que está com leucemia. A Raquel perdeu, eu acredito que seja a irmã, né? De infarte. O Rosinaldo, ele pede oração pelo seu estado emocional, né? Pelo fato da forma do trabalho dele. Nós estamos sempre fazendo os pedidos de oração, estamos sempre incluindo o nosso país, incluindo os governantes, as famílias de nossa igreja, né? A Rita pediu oração também pela mãe dela, né? Na realização de alguns exames. E eu sei, irmãos, que cada um de nós temos cada um o nosso pedido, né? Individual a Deus, mesmo quando nós não apresentamos ele no grupo de WhatsApp, mesmo quando a gente não compartilha com algum irmão de oração, nós sempre temos os nossos pedidos de oração, seja eles pela nossa vida, pela vida de alguém que a gente conhece, seja somente para agradecer, né? Graças a Deus aqui em casa, nós temos agradecido muito a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, assim, de uma maneira que a gente consegue ver, né, o amor e o cuidado de Deus com a nossa família, não somente nós aqui em casa, como a nossa família mesmo, minha mãe, meus irmãos, a família do Vanderlei. Assim, eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor, né? Hoje, eu e Vanderlei, nós estamos completando 14 anos de casado, né? E aí, o que acontece? Eu fico muito nervosa, assim, vocês viram que eu iniciei bem nervosa, e aí eu pedi pro Vanderlei, falei para ele que agora no finalzinho, eu vou chamar ele aqui, e vou pedir para ele vir aqui para fazer a oração final, né? Eu estou muito feliz, né, de ter dirigido esse culto de oração. Espero que eu tenha trago assim alguma mensagem que tenha feito os irmãos pensarem, né, principalmente nos familiares próximos mesmo, de olhar para eles verdadeiramente como um vale de ossos secos e que a gente profetize na vida deles. E que mesmo que eles venham a pensar, né, que eles já têm Jesus, que a gente explique para eles, né, que eles precisam, né, não só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como também fazer com que Ele more dentro do seu coração e que tenha uma transformação, né. Vanderlei chegou aqui, ele vai fazer a oração final. Olá, irmãos. Vamos neste momento orar, né, pelos pedidos que a Sandra já apresentou aí, que o Senhor possa cuidar desses pedidos, tá? Então, neste momento, vamos nos colocar diante de Deus para clamarmos a sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu és, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nós te pedimos que o Senhor possa, ó Pai, nos ouvir neste momento e nós queremos colocar diante do Senhor os pedidos de orações, ó Pai. Que a amiga da Estela, da Deise, possa encontrar, ó Pai, a cura na sua doença agora e que provavelmente ela está sentindo este momento de aflição, que o Senhor possa estar trazendo um refrigério, Pai, que o Senhor possa estar consolando, cuidando, trazendo ânimo e força para que ela possa enfrentar este momento.
for da sua vontade, que o Senhor possa trazer a cura, nós te pedimos, porque nós, como seres humanos, nós sofremos com essas situações e por finitude nós não compreendemos o todo e por isso nos colocamos diante do Senhor pedindo, clamando a tua misericórdia, ó Pai, sobre essa situação. Te pedimos o seu consolo também, a irmã Raquel, ó Pai, que perdeu sua irmã, que o Senhor continue a cuidar dela e dos seus familiares. Tão difícil é este momento também, e nós te pedimos o teu auxílio, Pai, sobre esses familiares. Nós não temos palavras que assim tragam um conforto, mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem todo o consolo necessário para que possamos enfrentar este momento tão complicado em nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor pela vida do irmão Rosinaldo também, que ele esteja sendo cuidado pelo Senhor neste momento difícil que ele tem passado devido ao seu trabalho, que o Senhor esteja cuidando dele também. Nós te pedimos a tua graça sobre ele, o teu cuidado, ó Pai. Pedimos para que o Senhor venha também tomar conta, ó Pai, da mãe da Rita, que o Senhor esteja cuidando para que seus exames sejam feitos e que melhoras venham, ó Pai, para a sua vida. Nós colocamos diante do Senhor essas situações, nós te pedimos pela tua graça, pelo teu poder, para que o Senhor possa estar ajudando os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós te pedimos pela Igreja Batista Jardim Laranjeiras, pelas famílias que ali congregam, ó Pai. Nós te pedimos por cada uma delas, que o Senhor esteja cuidando delas neste momento de aflição, neste momento em que nós estamos, ó Pai, em casa também, por causa desta pandemia, e que o Senhor esteja cuidando das famílias, dando, ó Pai, direção para que elas possam continuar a te louvar, ó Deus. Nós te pedimos pela nossa família também, pedimos, ó Pai, pelos nossos filhos, pedimos pelos meus pais, pelos pais da Sandra, os seus irmãos, os meus irmãos. Nós colocamos os nossos sobrinhos em suas mãos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja direcionando a cada coração, trazendo sobre eles, ó Pai, a tua palavra, e que eles venham a cada dia mais se renderem a ti, Senhor. Que aqueles que ainda não te servem, que possa servi-lo, que o Senhor possa abrir os olhos deles para a fé, ó Pai, em ti, para que eles também possam serem filhos de Deus como nós somos, ó Pai. Que ao crerem no Senhor eles possam receber essa graça, ó Deus, e que junto conosco eles possam, ó Pai, te adorar, te bendizer, ó Senhor. Muito obrigado por mais um ano que o Senhor concedeu a nós como casal. Muito obrigado porque nós sentimos a sua presença em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós nestes anos que nós estamos juntos. Que o Senhor continue a nos abençoar como família, como casal, que possamos a cada dia crescer mais e mais e que sejamos uma família que agrade ao Senhor e que por meio de nós, pelo meio da nossa família, outras famílias também venham te conhecer, Senhor. Neste momento eu agradeço a Ti por tudo e te peço que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir ter vida, nos permitir estar na sua presença e poder, ó Pai, te louvar. Que o Senhor nos capacite a cada vez mais a falar do seu nome, a ministrar e mostrar, ó Pai, o quanto Tu és bom e o quanto é necessário a cada um de nós a Tua presença. Eu te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite.